para que vocês possam estar instrumentalizados do que está acontecendo, do quais são as denúncias que estão sendo feitas, né? Pontuar para vocês de que pode parecer food a gente discutir isso publicamente, mas não. A gente está discutindo melhorias da governança da Cardano, das empresas fundadoras, melhoria do Intersect, melhoria de como é a governança da Cardano. Galera, vamos entrar num bloco agora, estamos com 18 minutos de live. Esse bloco é muito importante, na minha opinião, que a gente vai falar sobre um exposed que aconteceu, uma carta anônima de alguém aí criticando a Fundação Cardano, também fazendo algumas críticas à IOD, à Emurgo, as 3 empresas fundadoras, fazendo algumas críticas ao Intersect também. Então, parece que é alguém que tem conhecimento de causa, alguém que trabalhou na Fundação Cardano, né? Então, os ânimos estão bem à flor da pele em relação à Fundação Cardano, como a gente comentou ontem, porque eles votaram, né, com aqueles 180 milhões de ADAs deles lá, e acabaram meio que decidindo quem vai receber financiamento do Catalyst em diversos fundos, né? Em diversos desafios ali, challenges. Isso foi muito ruim porque é como se a Fundação Cardano tivesse rasgando a governança, dizendo não importa o que a comunidade pensa, a gente vai decidir as coisas aqui a partir de agora. E a Fundação Cardano dando um argumento vago de que isso foi para porque tem pouca participação no Catalyst, tem muitos golpistas tentando fundos. Tá? Vai vendo. Então a gente precisa estimular a participação do Catalyst, né, galera? E aí essa pessoa anônima mandou uma carta, um e-mail para o BigPay, né, que é um dos criadores de conteúdo mais famosos da Cardano, e o BigPay foi lá e publicou essa carta. Tá? Não necessariamente tudo que está escrito aqui é verdade, mas algumas coisas são verdade e o Charles confirmou. Lembre que são 3 empresas na Cardano. A IOD, a empresa do Charles, a Emurgo e a Fundação Cardano. Então o Charles comentou que algumas críticas são verdadeiras em relação a um atrito que está havendo entre a Fundação Cardano e a IOD. E agora a Fundação Cardano está com atrito com a comunidade, então a Fundação Cardano está com atrito com todo mundo. Eles estão todos errados. Galera, eu vou ler a carta completa, né? Eu acho que isso é importante para todos os holders de Cardano. Mas isso está sendo discutido publicamente, não é um marketing negativo para Cardano e tal. Sim e não, né, galera? Porque se a Cardano é dos holders, a Cardano não é da IOD, a Cardano não é da Fundação Cardano, a Cardano não é da Emurgo, a Cardano é dos holders de ADA, a gente tem o direito de saber desses podres, dessas informações todas e tal, para que a gente discuta isso e evolua, né, essas 3 empresas. Eventualmente a gente diminua, inclusive, o poder e a importância da Fundação Cardano. A Fundação Cardano não se manifestou em nada, o CEO deles não se manifestou em nada, estão se fazendo de surdos com toda essa crítica da comunidade. E alguns funcionários da Fundação Cardano se pronunciaram, mas coitadinho, eles não mandam em nada, né? Mas a gente vai mostrar aí algumas coisas. Estão prontos? Vamos mergulhar aí no Wikileaks da Cardano. No Exposed, cadê? Foi o Julian Assange que publicou. O Julian Assange da Cardano é o BigPay, né? O Edward Snowden da Cardano é o BigPay. Vamos lá. Eu vou tentar ler num tom de voz assim mais brando, mais tranquilo. Nem tudo que tá aqui é verdade, repetindo, tá, galera? Então, vamos ver aí várias opiniões, vamos ver a carta, depois vamos ver o Charles falando sobre isso, vamos ver a Tamara, que é a CEO da IOD, falando sobre isso. Vamos ver mensagens dos funcionários da Fundação Cardano falando sobre isso. Vamos ver os diversos lados para a gente entender que BO é esse, que novela mexicana é essa que tá rolando. Então vamos lá. O e-mail foi: Olá, Pei, estou escrevendo para você porque sei que você não tem medo de desafiar pessoas e organizações na Cardano há muito tempo. Depois dos problemas recentes com a Fundação Cardano no Catalyst e na Constituição, não consigo mais ficar quieto, especialmente depois de ler portagens como essa
que estão muito longe da verdade. Quero denunciar construtivamente, mas devido às minhas conexões pessoais e profissionais, eu, diferentemente de você, tenho muito medo de me expor. Enviei o abaixo para alguns outros chefes da comunidade sem papas na língua também. Pessoas que não têm papas na língua. Caso você se sinta comprometido ou desconfortável, né, dizendo que se o Big Pen não quiser postar, tá tudo bem. Eu também respeito se você discordar de parte de todo o meu relatório abaixo, mas é a minha verdade e quero compartilhá-la agora, antes que seja tarde demais. Admiro sua capacidade de questionar e confrontar, e se no mínimo outra pessoa ouvir, isso será suficiente. Seu denunciante. Então, ele falando pro Big Pen, né? Tô te mandando, se você não quiser postar, tá tudo bem. Mas o Big Pen postou, né? Vamos ver a carta dele agora. Este é um memorando anônimo para a comunidade para lançar luz sobre a política interna e oferecer uma perspectiva privilegiada sobre o ecossistema Cardano. Estou aqui desde os dias da ITN, que é a testnet incentivada que começou em dezembro de 2019, eu estava por aqui. Inicialmente administrei um pool de stake, embora agora esteja aposentado. O pool dele não existe mais. Ao longo dos anos, trabalhei direta e indiretamente com cada uma das 3 entidades fundadoras em vários projetos. Mais importante, passei um tempo considerável dentro da própria Fundação Cardano, onde ganhei conexões pessoais com figuras sênior, figuras de gerência, e recentemente desenvolvi laços com algumas na Intersect. Estou nos grupos de trabalho e comitês da Intersect desde o final do ano passado, observando cuidadosamente. Por meio dessas interações, vi como as organizações fundacionais, IOD, Emurgo e CF, operam internamente, como certos jogadores-chave flexionam seus egos, se envolvem em cabos de guerra interno e perdem de vista o que realmente importa. Embora problemas sérios persistam entre várias entidades, nenhum é tão alarmante quanto aqueles que testemunhei dentro dos corredores da Fundação Cardano. Então é um cara que aparentemente trabalhou lá dentro, né, galera? Continuando, hoje dou um passo à frente, anonimamente, como denunciante, oferecendo sugestões para um caminho diferente a seguir. A perspectiva abaixo vem de observações em primeira mão dentro da Fundação Cardano, conversas diretas com sua liderança e equipe e relatórios daqueles presentes em sessões críticas de tomada de decisão. Com a governança on-chain no horizonte, é hora de confrontar o papel da Fundação Cardano e a má gestão de frente, confrontar de frente a má gestão da Fundação Cardano. Por menor que seja a chance de que isso possa desencadear mudanças. Então, ele está sendo cético de que alguma mudança vai acontecer mesmo depois de todo o expose, de toda a exposição. Minha lealdade é a própria Cardano, como membro de longa data da comunidade e detentor de ADA. Sei em primeira mão como uma fundação forte poderia realmente beneficiar o ecossistema, se ao menos escolhessem, quisessem isso. Do meu ponto de vista, dentro da fundação, está dolorosamente claro que a recente explosão de atividade da Fundação Cardano é parte de uma estratégia maior, uma tentativa de minar o Charles, minar a IOD, minar o Intersect e o roteiro de governança mais amplo. Não confunda sua narrativa cuidadosamente elaborada de nós nos importamos ou os esforços honestos de sua equipe nas trincheiras, muitas das quais são pessoas genuinamente boas, presas em uma estrutura deficiente, com nada além de uma tentativa da cúpula de forçar sua própria relevância e controle. Né? A liderança da Fundação Cardano está falhando. Egos esvaziados no nível de gerência estão envenenando a estratégia e, e se seu plano for bem sucedido, levará a Cardano a um declínio lento. Vou comentar um pouco esse tópico aqui, tá, galera? Ele falou que tem uma explosão de atividade na Fundação Cardano. Sim, a Fundação Cardano contratou desenvolvedores, está publicando ali ferramentas
para desenvolvedores, né? Então, uma coisa que a IoD fazia, eles estão fazendo agora. Então, eles estão bem ativos. Tem o Nicolas N, que é o cara de governança. Tem o Matias, que é o cara técnico, né? Diretor técnico. Enfim, tem várias frentes da Fundação Cardano que estão tendo bastante atividade, né? E aí ele questiona, o denunciante aqui anônimo questiona toda essa atividade como um plano elaborado, né, para aumentar o controle da Fundação Cardano e impedir o crescimento do Intersect e o crescimento da IoD. É o que o cara está falando, né? Comentando aí para ver se você está entendendo o que ele está falando. Vamos lá. Continuando. Não é novidade que não há amor entre CF e IoD, né? Que o amor se perdeu entre a Fundação Cardano e a IoD do Charles. Ele fala que todo mundo sabe disso. Continuando, lembro-me de como em setembro a IoD cortou as comunicações internas com a Fundação Cardano depois que a fundação tentou roubar engenheiro-chave e minar as capacidades da IoD. Também sei que a IoD se recusou a patrocinar o Cardano Summit, em parte porque a Fundação Cardano insistiu por fazer em Dubai, pelo segundo ano consecutivo, ignorando a Argentina. E em parte porque a Fundação Cardano exigiu grandes somas da IoD, apesar de estar sentado em centenas de milhões de ADA. Pelo que vi em primeira mão, o verdadeiro problema está na incompetência geral da Fundação Cardano e em seu senso de direito, acreditando que eles, não a IoD, deveriam definir o curso da Cardano, apesar de não oferecer nenhuma visão ou ambição real. Francamente, nunca os vi demonstrar a competência ou ética de trabalho necessária para liderar esse ecossistema. Então ele fala, né, que o Charles ele não foi ao Cardano Summit esse ano, que aconteceu em Dubai pelo segundo ano consecutivo. 2023 já tinha sido em Dubai, 2024 de novo. Sendo que o Charles queria que fosse lá na Argentina, né? E o Charles estava lá na Argentina. Tanto que o Charles participou do Cardano Summit local lá na Argentina. Em 2023 já teve um negocinho também, não sei se vocês lembram, que a IoD lançou o I.O. Show, I.O. Fest, um evento que foi tipo paralelo a Summit. Vocês lembram disso? Então a gente já sabe que a comunicação ali entre a IoD e a Fundação Cardano já não é muito boa há algum tempo. Antes de detalhar mais as falhas da Fundação Cardano, devo reconhecer que as deficiências da IoD em Mugo e Intersect, na minha opinião, embora esses problemas sejam reais, eles permanecem relativamente administráveis e não prejudicam ativamente os interesses de longo prazo da Cardano. Não é da mesma forma que as maquinações da Fundação Cardano fazem. Então ele fala que os problemas na IoD e na Emulk são muito menores e não atrapalham a Cardano. Já os problemas que a Fundação Cardano está trazendo atrapalham, na opinião dele, tá? Então falando da IoD, a IoD, Charles e boa parte dessa equipe são amplamente responsáveis pela tecnologia e crescimento da Cardano. Sem o empurrão inicial deles, Cardano não teria chegado a esse ponto. Eles moveram a agulha, enquanto Emurgo e Fundação Cardano muitas vezes pareciam substitutos no final do jogo que não conseguiam influenciar o resultado. Isso era parcialmente esperado. A alocação Gênesis das ADAs no Gênesis, né? 2,4 bilhões de ADA determinou as obrigações da IoD. Eles cumpriram amplamente essas obrigações com intenção e rigor, embora lentamente e com grande custo. Charles frequentemente afirma que financiou a Cardano, observando que a alocação Gênesis desapareceu foi usada em valores baixos nos primeiros dias. Agora é hora de transparência. Onde estão as carteiras IoD e como a alocação foi realmente gasta? ênfase em mostrar, não em contar. Né? Então ele fala que o Charles fala isso, mas não mostrou evidências de que as ADAs que a IoD recebeu lá no começo, em 2015, no ICO, que elas foram gastas, né? E que hoje ele usa dinheiro do bolso dele para financiar a carteira. Charles pode ser um CEO difícil. Ele é um comunicador forte, mas tem dificuldades com gestões de pessoas e tomou decisões de investimento questionáveis. Ainda assim, essas são falhas comuns de liderança.
Apesar delas, sua visão e ambição impulsionam a Ayoudi e a Cardano para frente, não para trás. Né? Então ele fez uma crítica aqui a Ayoudi e ao Chaz, mas falou que se não fosse a Ayoudi e Chaz, a Cardano não estaria onde está. Né? É sob a liderança da Ayoudi que a Cardano é o que é. Emurgo, vamos ver o que ele falou da Emurgo. Enquanto isso, a Emurgo historicamente negligenciou suas funções. Eles despejaram recursos em empreendimentos que renderam retornos líquidos negativos ou entraram em conflito com os interesses da Cardano. Alguns insiders descreveram ouvir membros da equipe da Emurgo se referindo a Cardano como apenas uma das blockchains que observamos, esquecendo convenientemente os 2,1 bilhões de ADAs que receberam no ICO e suas responsabilidades. Dito isso, nos últimos 2 anos, a Emurgo melhorou, cofinanciando o Intersect e apoiando eventos. Eles continuam presentes, embora lentos, e às vezes parecem desdenhosos da comunidade, provavelmente devido à má comunicação, em vez de desdém direto. Uma contratação sólida este ano ajudou, mas agora essa pessoa está saindo e temo que a Emurgo possa voltar aos velhos hábitos. Ele está falando do Sheldon Hunt, né? Eu acho que ele está falando do Sheldon Hunt, o Ademir. Apesar de algum envolvimento de governança, a EMUG está amplamente ausente na tomada de decisão on-chain. Sua posição no Comitê Constitucional Interino é simbólica, na melhor das hipóteses. Eles devem investir recursos ou se afastar. A Emurgo deve tudo a Cardano e é hora de se lembrarem disso. Né? Assina embaixo, tá, galera? Essa crítica aqui a Emurgo é muito pertinente. Véi, tipo assim, esse cara, ele tem uma leitura. Aqui eu Ático falando agora, tá? Ele tem uma leitura muito consciente de tudo. E até agora eu não vi mentiras, tá? Até agora eu não vi mentiras. Vamos ver ele falar do Intersect e depois falar da CF. O Intersect está começando a se assemelhar às próprias instituições que muitos de nós não gostamos. Desculpa, galera. Pausa para hidratação. A burocracia está se filtrando e autoproclamados especialistas ou oportunistas, roças familiares que surgem sempre que sentem o cheiro de uma oportunidade, estão sentados em comitês e grupos de trabalho. Como organização baseada em membros, o Intersect deve ouvir e agir de acordo com os desejos de seus membros com mais diligência. Ainda assim, muitos membros honestos da comunidade estão fazendo um trabalho substancial e positivo, e a organização em geral tem entregue valor real, certamente mais do que eu já vi a Fundação Cardano entregar. Então ele fala aqui, tem pessoas, né, dentro do Intersect que estão se autoprogramando como especialistas e são oportunistas, mas também tem pessoas comprometidas, né, com o bem da Cardano no Intersect. Como que a gente melhora isso dentro do Intersect, né, galera? Você precisa se vincular ao Intersect. Ático falando agora, tá? O Intersect precisa crescer em associados, filiados. Eu mesmo paguei minha associação ao Intersect, R$ 50 por ano, né? Paguei de uma vez só, $10, né? E passei a ter poder de voto e votei no comitê, nos comitês tal. Inclusive, votei na professora Daniela para o comitê cívico, ela conseguiu ser eleita, e votei no Tiago para a direção. O Tiago Nunes não conseguiu, né, ir para a direção, enfim, uma perda. Mas a gente precisa se envolver mais, né, galera? Não adianta criticar a Intersect sem se envolver. Vamos lá, o que mais que ele fala? Para ser justo, a Intersect existe há apenas um ano e realizou mais nesse período que a Fundação Cardano em 5 anos. Então, vou conter minhas críticas por enquanto. Falei com várias pessoas na Intersect que claramente não têm medo de trabalhar duro e alguns membros da equipe principal realmente têm boas intenções. Como ainda é cedo, acredito que a Intersect pode consertar seus problemas rapidamente. O orçamento é uma área que precisa de atenção imediata. Depois de assistir as reuniões do comitê de orçamento e ouvir as contribuições da comunidade, sugiro que a Intersect use contratos inteligentes sempre que possível. Faça com que o DREPS aprove o financiamento por categoria em vez de uma quantia fixa e solicite quantias menores de financiamento.
Isso aqui é porque o Intersect, né, galera, ele vai criar uma proposta on-chain na Cardano para solicitar fundos do tesouro da Cardano para se manter, para operar, para ter os budgets que eles vão financiar a área educacional, a área de marketing. O Intersect precisa de grana, né, galera, para esses comitês de trabalho funcionarem, né? E aí ele continua aqui, o denunciante. Se formos honestos, o Intersect não seria necessário se tivéssemos uma fundação forte e eficaz liderando o trabalho. O fato de o Intersect ter entrado para preencher lacuna diz muito sobre o que a Fundação Cardano falhou em fazer. Agora a CF. Também gostei da crítica que ele fez ao Intersect. É pertinente, tá, galera? Vamos para a Fundação Cardano agora. Agora o bicho vai pegar, né? Vamos ver. Comparado às disfunções da Fundação Cardano, as falhas da IOD e Mugo Intersect parecem pequenas, menores. A Fundação Cardano alega que sua missão é escalar a diversidade, qualidade e quantidade de atividade on-chain, mas vi pouca evidência tangível disso quando estava lá dentro. Seu relatório de impacto recente não é suficiente. Ele reivindica crédito pelo trabalho de outros e mostra que eles estão acumulando ADAs do gênero para uma folha de pagamento perpétua, não para o crescimento da Cardano. Né? Ele fala, galera, que que a Fundação Cardano tem ADA, mas ela não investe essa ADA no crescimento do ecossistema. Que eles mantêm essa ADA lá dentro, né? Enfim. A Fundação Cardano também meteu os pés pelas mãos quando mudou aquela coisa da estratégia de delegação, né? Hoje a Cardanista recebe delegação deles, mas a gente não é muito contente com a forma como eles delegam. Eles delegam para múltiplas pools, né? Pessoas que têm várias pools, ao invés de apoiar as pequenas pools. Enfim, e eles delegam por um ano, delegam uma carteira com 14 milhões de ADA, ao invés de dividir essas ADAs em carteiras menores e delegar para mais pools, né? Porque 1,5 milhão de ADA já é suficiente para produzir um bloco. Então, se eles estivessem com carteiras de 1,5 milhão de ADA, poderiam delegar para mais. Enfim, tem várias coisinhas. Então, o cara tá certo de novo, velho. Por isso que eu digo que o cara é alguém com informação de dentro. Não vi mentira em nada nessa carta até agora, galera. Mas vamos ver a continuação. Tá cansativo, né? 40 minutos de live já. Mas, enfim, vocês precisam saber, né? A gente tem aqui o compromisso da Cardanista de deixar claro aí essa novela para todo mundo. É relevante para todo mundo essas informações. Né? Prejudica Cardano? Em certo ponto, sim. Mas em outro, não. É tipo dar um passo para trás para dar dois para frente. Se toda essa crítica gerar mudança na Fundação Cardano, melhorias na IOD, melhorias no Intersect, que é a organização baseada em membros, isso vai resultar em uma melhoria da Cardano. Então a gente não pode fugir dessa discussão. Né? Sim, a gente vai tratar isso abertamente, galera. Continuando a carta, abaixo, foco no envolvimento da governança ou na falta dele, porque é aí que a vingança pessoal da fundação é mais gritante. A fundação foi arrastada para o roteiro da governança somente porque sua ausência era mais ensurdecedora do que seu envolvimento sem entusiasmo. Né? Ele está falando que a Fundação Cardano está na governança, está com a cadeira no Comitê Constitucional Interino, mas ela não está muito aí para a governança. Vamos ver quais são os argumentos dele. CIP 1694, publicado em novembro de 2022, foi escrito principalmente por colaboradores da IOD. Matias, da Fundação Cardano, estava lá. Mas sei em primeira mão que o papel de Matias era principalmente comentar depois que o trabalho real foi feito. Isso ficou claro quando Matias tweetou em 11 de agosto, mês após a publicação do CIP 1694, demonstrando compreensão limitada. Se a Fundação Cardano realmente tivesse adotado o CIP 1694, isso não teria acontecido. O Matias vai responder isso daqui a pouco, tá, galera? Aqui eu tô vendo que a história não tá muito bem contada, porque eu acompanhei e depois o Matias trouxe algumas evidências também, falando que isso aqui não faz muito sentido, né? Mas aí ele continua. Para ser justo, o Matias é um bom ator que fez um trabalho significativo para a infraestrutura da Cardano. Só um minuto, galera. Só um minutinho, por favor. Peraí.
Voltei, vamos lá. Continuando a carta. Para ser justo, Matias é um bom ator que fez um trabalho significativo para a infraestrutura da Cardano e Aiken, né? O Matias é aquele cara que tem o ícone dele é um patinho de borracha amarelo. É, K-Tors é o perfil dele. É o Matias. Ele trabalhava na IOD e depois se tornou diretor técnico na Fundação Cardano. A Fundação Cardano, no entanto, mal se importou até que o momento da governança tornou ignorá-lo sustentável. Dentro da Fundação Cardano, havia interesse mínimo em realmente moldar a governança, apenas em não ser deixado para trás, né? Tem muito sentido aqui, porque o Nicolas Cerny, que é o líder de governança, veio depois disso. Então, o Nicolas Cerny não estava envolvido quando o CEP 1694 foi criado. Mas depois a gente vai ver a conversa do Matias, né, a resposta dele. E o Matias participou desde o início ali, né? Desde o início, não. O Matias meio que confirmou algumas coisas, né? Não está de todo errado, mas também a gente precisa ouvir a outra parte, né, galera? Digamos que aqui tenha 80% de verdade nessa afirmação sobre essa baixa participação da Fundação Cardano, né, e o Matias como representante ali. MBO. Após a publicação do Intersect, após a publicação do CIP 1694, né, que ali as bases da governança na Cardano instituiu o Comitê Constitucional, os GREPs, a votação dos operadores de pool, os mecanismos de instituição, enfim, que vocês já conhecem, que moldou ali a governança on-chain da Cardano, né? O CIP 1694, galera, é como se fosse como se fosse a Constituição, né? Depois veio agora a Constituição da Cardano, que é uma Constituição de valores, mas a Constituição de como funcionam as votações é o CIP 1694, né? Enfim. Aí ele diz que depois do CIP 1694, o conceito de organização baseada em membros surgiu, mais tarde ganhando o nome de Intersect. Emug e a IOD apoiaram a criação do Intersect. A Fundação Cardano hesitou. Aí ele diz aqui, lembro-me da indecisão e da falta de expertise, né, de entendimento da Fundação Cardano. Eles frequentemente adiavam e desviavam, incertos sobre como a governança descentralizada afetaria o seu controle. Isso eu concordo, galera, tá? Isso eu concordo. A Fundação Cardano não queria perder o controle das coisas, né? E o Intersect mina o controle da Fundação Cardano. A IOD e a Emurgo financiaram o Intersect e a Fundação Cardano se recusou. Dentro da fundação, ouvia a liderança culpando tudo, desde regulamentações até o status de entidade que o Intersect tem nos Estados Unidos, que é uma entidade registrada nos Estados Unidos. No entanto, o presidente do conselho é cidadão dos Estados Unidos, do conselho da Fundação Cardano. E, eventualmente, eles se juntaram à Intersect como um membro Enterprise, quando perceberam que não tinham alternativa. O problema não era o MBO, a organização baseada em membros em si, era que a IOD e Charles a lideravam, fazendo com que a CF relutassem em apoiá-la por medo de perder sua influência. Opa, o Charles apoia o MBO, tipo, a gente não se envolve. Né? Foram indiferentes, traduzindo. A Constituição. O roteiro de governança destacou o envolvimento morno da Fundação Cardano. Eles permitiram que os funcionários participassem apenas em caráter pessoal, nunca apoiando oficialmente suas contribuições para a Constituição. Dentro da Fundação, há um medo palpável de endossar qualquer coisa que não esteja firmemente sob seu controle. Tudo que a Fundação Cardano não consegue controlar, eles ficam relutantes em apoiar. O ponto de virada veio em 21 de novembro de 2024, quando o CF lançou sua proposta atualizada para a Constituição da Cardano, um dia após o Intersect revelar sua versão mais recente. A proposta da CF foi copiada do rascunho do Intersect de 29 de julho, disponível ao público, cronometrando seu lançamento para a interrupção máxima em vez de uma contribuição genuína. Então, a CF veio perto da convenção e trouxe a versão deles da Constituição.
Complementando o que o denunciante falou. Eles tiveram 4 meses para se envolver e escolheram apenas uma intervenção de última hora. Como alguém que viu essa dinâmica se desenrolar internamente, não foi nenhuma surpresa. Nicolas Cerne, líder de governança da fundação, fazia parte da equipe da redação do Intersect há meses. O Nicolas Cerne estava lá no Intersect há meses, ajudando a escrever a Constituição da Cardano. E aí a fundação do nada vem há poucos dias, né, da Constituição, 2, 3 dias, se eu não me engano. 21 de novembro, né? Enfim. Uma semana antes, e vem e fala, lança uma versão deles da Constituição. Continuando o que o cara falou aqui, né? Em vez de desenvolver seu trabalho internamente, a Fundação Cardano o minou na linha de chegada. Nicolas até assinou a Constituição de Delegados aprovada em Buenos Aires, mas a CF nunca tornou público esse fato. Né? O Nicolas Cerne, líder de governança, assinou a Constituição lá na Convenção Constitucional na Argentina, em Buenos Aires. Mas a CF nunca destacou, né, o apoio da instituição à Constituição. Não tem nada, não tem nenhum tweet, não tem nada da CF apoiando a Constituição aprovada, tá, galera? Não tem. Se você vai no Twitter da CF, não tem nada. Por isso que eu digo que muita coisa aqui é verdade, velho. 95% dessa carta aqui são fatos, galera, tá? Em 29 de novembro, um blog da fundação confirmou que sua mudança visava desafiar, não melhorar, a versão da comunidade. Outra tentativa de atingir a IOD, o Intersect e até mesmo sua própria equipe dedicada, né, citando que a fundação estava indo contra o que o Nicolas Cerne fazia dentro do Intersect. Embora o processo do Intersect não tenha sido perfeito, ele conseguiu muito mais em um curto espaço de tempo do que a liderança da Fundação Cardano conseguiu. A CF contribuiu com 0 financiamento para a elaboração da Constituição ou da Convenção, hospedando apenas um workshop escasso. A IOD via Intersect financiou tudo. Foi a Fundação Cardano clássica. Esperar até que o trem se movesse e então tentar reivindicar crédito parcial ou mais provavelmente fazer o trem descarrilhar. Galera, a Fundação Cardano trabalhando contra a Cardano. É isso que está aqui na carta e a história não contradiz essa carta. Né? Olhando em perspectiva, a história e tudo que a Fundação Cardano fez, postou, publicou, atuou, não é diferente do que essa carta está lendo. Vamos lá, vamos mais. Agora falando aí, né, do estopim, né, que é a Fundação Cardano se registrando como de rap e votando no Catalyst. E isso termina a carta, né? Vamos lá. Registrando-se como de rap e Catalyst. Da mesma forma, em 20 de novembro, pouco antes de sua proposta de Constituição, a Fundação Cardano se registrou como um de rap. Eles anunciaram, em 4 de dezembro, que iriam inicialmente se abster de delegada deles para um de rap. Então, eles se registraram como de rap e botaram como a abstenção. Essa linguagem sinalizou intenção futura. Quando ele fala inicialmente se abster, significa que eles vão participar da governança. Pouco depois, a Fundação Cardano empunhou 180 milhões de ADAs que eles têm, né, do Gênesis, dos ICO, para dominar os resultados do Fundo 13, do Catalyst, dadas as tendências de votação anteriores. 180 milhões de ADA efetivamente decidem os vencedores em cada categoria, confirmando que a Fundação Cardano está disposta a exercer o controle. Não acredite na narrativa, é por nossa conta, e que é a comunidade que está em falta, né, que a Fundação Cardano tentou dizer isso. Né, que a Fundação tentou dizer que, pô, nós estamos defendendo os interesses, os bons interesses da Cardano, porque tem pouca gente votando no Catalyst e as baleias estão mandando no Catalyst, então a gente precisa, como o Superman, herói, defensor da pátria, ir lá e chamar para a gente a responsabilidade de salvar a governança. Galera,
essa não é a forma certa da Fundação Cardano. A Fundação Cardano poderia muito bem dizer, opa, vamos criar aqui uma recompensa em ADA para quem participa da votação do Catalyst para estimular que mais gente participe do Catalyst. Cadê que fizeram isso? Nada. Então, o Charles, inclusive, ficou contra essa coisa da Fundação Cardano, né, galera? Mas vamos continuar. Eita, tá rendendo, hein? Dentro da CF, continuando na carta, dentro da CF, sei que sua intenção é clara: estabelecer um precedente para usar enorme quantidade de ADA contra resultados da governança que vão contra seus próprios interesses, como a Constituição ou os orçamentos. Inicialmente, abster-se é uma promessa vazia. Continuando, agitar o descontentamento da comunidade e forçar mudanças dentro do Catalyst, que é amplamente apoiado pela IOD. A IOD está por trás do Catalyst, todo mundo sabe isso. Não deixe que as desculpas deles o enganem. A liderança da CF sabe que CF é Cardano Foundation, né? Sabe exatamente o que está fazendo, jogando jogos de poder sob o disfarce de bem-estar da comunidade. Acredito que uma fundação genuinamente alinhada à comunidade poderia ter usado uma fração dessa ADA para apoiar projetos merecedores, sem distorcer todo o resultado da votação, usando sua plataforma como principal impulsionador de influência, né? Então, o que é que ele está dizendo? Que a Fundação Cardano poderia influenciar o resultado, mas não decidir completamente o resultado. Eles poderiam ter facilitado de reps multisig específicos para áreas subrepresentadas, né? Para ter uma palavra mais significativa. De reps que eles falam, pessoas da comunidade poderiam decidir a votação, aonde a Fundação Cardano deveria votar, né? Uma transparência maior, né? Um processo democrático ali. Mas não. Eles se fecharam numa sala e decidiram tudo, né? Aquelas, sei lá, 10 pessoas lá dentro. Em vez disso, continuando na carta, em vez disso, eles escolheram o domínio e a centralização. Essa é a conclusão por enquanto. A liderança na Fundação Cardano precisa de uma reformulação completa. Pelo que vi, eles usam a ADA do ICO, da comunidade, para servir seus próprios egos. Eles anseiam ver a IOD e os Charles menores para que possam liderar a Cardano, apesar de não ter nenhuma capacidade real de fazer isso. Ele já está repetindo algumas coisas que já falou antes, né? Enfim. Uma fundação bem-sucedida investiria em talento e desenvolvimento de negócios, entregaria crescimento empresarial significativo, em vez de parcerias simbólicas com a intenção como a integração do vinho georgiano, o vinho da Geórgia, que é um caso de supply chain que eles falam bastante, que é pequeno diante do que a fundação poderia fazer, né? E se envolveria em governança on-chain com integridade. Em vez disso, eles promovem lutas internas e criam narrativas que enganam pelo menos alguns da comunidade. Desafio diretamente a liderança da Fundação Cardano. Isso o denunciante está falando. Você delegará os 180 milhões de ADAs usados no Fundo 13, ou qualquer um dos seus ADAs do Gênesis, ao seu DREP nos próximos 6 meses? Aí ele está perguntando, vocês vão se meter a participar da governança com esse poder de voto para decidir muitas coisas, 180 milhões de ADA. Não é tudo que eles têm, tá? Dizem que eles têm por volta de 700 milhões de ADA. Contra os 2 bilhões que receberam no ICO, enfim. O ICO foi há quase 10 anos, né, galera? Você está votando sim, não ou se abstendo na Constituição aprovada em Buenos Aires? Apenas nos diga a verdade. Para os funcionários da Fundação Cardano, abaixo, que realmente se importam e trabalham duro, seus esforços merecem uma liderança melhor. E está citando aqui o próprio Matias, o Nicolas Serni, que foram citados na carta. E muitos outros. Vocês não precisam tolerar isso, ele diz, né? Eu clamo por mudanças e para que a Fundação se lembre de quem eles realmente servem, né? Que é a Cardano, os holders de Cardano. Completando, a Cardano pode conseguir muito mais com a Fundação Cardano eficaz. Vamos fazer isso acontecer. Algumas coisas parecem justas. O que você acha, Cardano? Galera, essa carta, na minha opinião, ela tem 95% de verdade. Só a parte que ele cita aqui
Nicolas Cerne e Matias, que a gente não tem conhecimento e conteúdo para poder confirmar isso. Mas o Nicolas não rebateu a carta e o Matias apenas explicou como foi o trabalho dele na criação do CPI 1694, que foi um trabalho que ele trabalhou junto com o Jared, né? Vamos falar daqui a pouco do Matias. Mas eu arrisco aí que 90% dessa carta é verdade. 90%, 97% dessa carta. Já estou aumentando de 95 para 97%. Porque me parece que é muito a narrativa, para alguém como eu, ático, que acompanha o Cardano, é uma narrativa que se prova baseado em todos os fatos e informações que a gente tem no comportamento da fundação também. Vamos ver o que Charles falou sobre essa carta? Charles falou: foi uma estrada longa e difícil, mas concordo com alguns dos sentimentos do denunciante. Sinceramente, não tenho ideia se a Fundação Cardano votará contra a Constituição ou o orçamento da comunidade. Tem sido extraordinariamente frustrante e sim, Intersect deveria ter sido a Fundação Cardano. Os membros do conselho da Fundação Cardano não são eleitos ou nomeados pela comunidade. Ninguém pode influenciar ou vetar suas decisões e políticas. E parece haver uma forte antipatia à minha pessoa na organização. O Charles confirmou a carta, galera. Ele só disse que não sabe se a Fundação Cardano vai votar contra a Constituição ou contra o orçamento. Eita, nós. O orçamento, galera, o Intersect ele vai fazer uma proposta para saque do Tesouro da Cardano, para isso servir de orçamento da comunidade. Então, quando você fala orçamento da comunidade, é o orçamento do Intersect, que o Intersect vai fazer uma votação, que os GREPs vão votar, todo mundo vai votar, pedindo saques do Tesouro da Cardano para financiar o orçamento comunitário, né? Os membros do conselho, isso aqui já falei, né, que Charles falando que a comunidade não vota os cargos da Fundação Cardano, né, que é uma empresa fechada. Você não pode esconder coisas para sempre em um ecossistema descentralizado. Aqui o Charles disse tudo, galera. Galera, não tem como esconder essas coisas. A gente não está fazendo food público da Cardano. A gente está discutindo governança. Você não pode esconder coisas para sempre em um ecossistema descentralizado. Tudo sai, tudo vaza. É assim que deve ser, né? Então, o Charles dizendo que essa discussão tem que ser feita. Galera, estava conversando com minha namorada, né, sobre essa novela. E aí, ela é muito inteligente, né, advogada, e ela suscitou que acho que será que esse denunciante não é o próprio Charles? Ai, meu Deus. Será, galera? Será? É engraçado, né? Muito engraçado. Sim ou não, a gente precisava ter essa discussão pública, né? E empoderar as pessoas. Galera, a Tamara Hansen, que é a presidente da IOD, né? O Charles é o CEO, ela é a presidente. Ela comentou sobre a carta, fez um comentário grande e longo. Eu sei que tá todo mundo cansado, já estamos com 1 hora de live, mas vamos ler essa parte aqui também, tá? Depois a gente vai falar aqui sobre falar o que o Nicolas Cerne falou, falar sobre o que Matias falou, falar sobre o Rafael Fraga, que é o gerente de comunidade da Latam, né? América Latina. É o cara da Fundação Cardano para América Latina. Vamos ver o que é que ele falou. Vamos falar do comentário aqui do Seira, sobre que essa discussão não deve ser um ataque a pessoas, e sim um ataque a instituições. Vamos ver o que o Mika do Butani falou. Vamos ver o que a galera da comunidade falou também. A galera não gostou muito do que o Mika falou, não, tá? Já tô antecipando para você. Vamos lá ver o que a Tamara falou? Pode ter sido a Tamara também, que denunciou essa parada. Acho que não, galera. Tinha que ser alguém que estivesse dentro dos corredores da Fundação Cardano, que é alguém que sabe de muita coisa lá dentro da Fundação Cardano. Vamos lá. O que é que a Tamara falou? Preciso dizer que uma boa parte do que está dito é verdade, pela minha ótica. Né? Ela está citando que muito do que está escrito na carta é verdade.
Essa é a minha experiência vivida. Eu disse muitas vezes que a estrutura de governança da Fundação Cardano é falha. Eu estava no conselho até certo ponto, tentei melhorar as coisas e tentei substituir dentro do conselho pessoas que realmente se colocar dentro do conselho, pessoas que realmente se importam com o Cardano. Aparentemente, as eleições do conselho ocorrerão em abril, então devemos ficar de olho nisso, né, em abril de 2025. Eu e Charles estávamos pressionando por um membro do conselho que fosse da África, da América do Norte, da Mongólia, da América Latina, da Ásia. Eu havia detalhado logo no início quais tipos de habilidade essas pessoas deveriam ter para representar o modelo de negócio da fundação. Tenha em mente que as pessoas devem ser cuidadosamente selecionadas com base em um conjunto claro de critérios que se alinham à estratégia e ao modelo de negócio da entidade. É verdade que Intersect deveria ser a Fundação Cardano. Então, qualquer um na Fundação Cardano que não apoie a construção correta do Intersect deve pensar sobre isso. Embora o Intersect tenha falhas, definitivamente precisamos nos unir para fazê-lo funcionar de forma otimizada. Absolutamente ninguém quer que ele seja uma entidade capturada, manipulada, centralizada. O papel de diretor executivo da Intersect é difícil, né, de fazer funcionar. E as melhores práticas devem ser seguidas na governança dentro da Intersect para solucionar isso. Sei que eles têm discutido muito isso, né, no Intersect. Com pessoas como Adam agora, Adam é o cara que foi eleito como diretor executivo do Intersect, né? Adam Rush. Muita gente boa. Estou ainda mais otimista e Steve Lupin também fez um trabalho exemplar pelo que vi e está aqui para servir nossa comunidade. Eu acho que Steve Lupin é o cara abaixo ali do Adam na estrutura do Intersect, né? Que é a organização baseada em mim. Teve votação para escolher a direção do Intersect. Já a Fundação Cardano não tem votação de nada. Nem para os cargos do conselho, enfim, nem para o CEO de lá, né? E para isso é hora de realmente a Tâmara completa, tá, galera? E para isso é hora de realmente sermos abertos e transparentes sobre os papéis e responsabilidades de cada entidade, fundadora ou não. E começar a elaborar cuidadosamente a governança do ecossistema de troca de valor da Cardano. Se pegar essa parte, ela fala que precisamos de transparência na instituição. Não só na Fundação Cardano, mas também na EUD, no Emurgo, né? Que isso vai fazer com que evolua a governança. Não faz sentido a Cardano ter as melhores práticas de governança, a Intersect ter votação para os comitês, ter votação para a direção do Intersect, e a Fundação Cardano não tem nada disso. Não tem lógica, né, galera? Então a Fundação Cardano precisa evoluir nisso. A Tâmara continua, até onde eu sei, uma equipe dentro do Intersect continuará a trazer clareza por meio do grupo de trabalho do ecossistema e produzir um mapa do ecossistema escalável e aberto para que todos possam ver o que está acontecendo em tempo real. Esse projeto será um desafio, mas devemos ficar de olho nesse trabalho. Ele ajudará com a orientação geral do ecossistema, se nada mais for feito, né? Ela está dizendo que se nada mudar dentro da Fundação Cardano, tem um grupo de trabalho no Intersect que vai botar luz sobre isso, sobre transparência, né? De qualquer forma, na minha humilde opinião, temos que ser melhores que as pessoas que comandaram os sistemas antes de nós. E temos que construir com pessoas diferentes, que tenham uma mentalidade mais consciente e evoluída. Uma consciência saudável. Então, não estou aqui para criticar a Fundação Cardano, mas é hora de ser honesto e propor soluções claras. Pô, a Tâmara teve uma postura legal, né, pessoal, de dizer, opa, não estou aqui para ver o circo pegar fogo, botar a lenha na fogueira. Né? Eu estou aqui para propor melhorias na Fundação Cardano. Até mesmo o debate sobre se a Fundação Cardano deve se registrar como um de rap e usar o seu poder de volta de certas maneiras é um debate saudável que o Fundo 13 trouxe à tona. Por que, galera? É um debate pertinente. Imagine que Binance comece a votar na governança. A gente vai querer que a Fundação Cardano vote
para rivalizar com a Binance, porque a Binance não estaria votando com as ADAs dela, ela estaria votando com as ADAs que as pessoas deixam lá dentro. A Binance é um exchange. Então, tem ainda essa questão, né, de baleias, grandes fundos de investimento quererem votar na governança com as ADAs que eles têm, BlackRock e tudo mais, né? Então, a gente precisaria que a fundação, que são as empresas fundadoras, que têm ali, né, uma intenção positiva em relação a Cardano, a gente vai querer que eles votem, para que essas baleias aí não dominem a governança, né? E claro, a gente precisa estimular que mais pessoas participem da governança, né? E é por isso que eu e o Bosco somos de REPs, né? Vamos começar uma campanha forte divulgando o nosso ID aí para vocês, para que a gente estimule mais participação da governança, para que as baleias tenham menos relevância, né? Para que as pequenas carteiras participem da governança e a gente consiga o pequeno de muita gente se torna muito, né, galera? Para a gente consiga realmente que influenciemos a governança. Uma governança saudável é uma governança que as baleias não decidem as coisas, né? Vamos lá, o que é que a Tâmara continua? Eita, que Tâmara escreveu, viu? Ah, já tá acabando. Já tô cansado também, né, galera? Mas vamos lá, isso aqui, a gente precisa discutir isso, a gente precisa conversar sobre isso. Inclusive, isso aqui vai virar um corte que vamos postar aí na Cardanista, a gente precisa discutir sobre isso. Até mesmo o debate sobre se a Fundação Cardano deve se registrar como um de rap, isso aqui eu já li, não foi? Continuando, como uma pessoa disse, mesmo que seja decidido por voto popular ou pressão social, que entidades como o CF não devem usar seu ADA para votar, então surge a questão de como ou quem lançará uma campanha de marketing e ecossistema, incluindo a educação, para incentivar que os holders de ADA votem, né, participem da governança. Né? Se a gente quer proibir as empresas fundadoras de votar, a gente está permitindo as baleias como BlackRock, Binance e outros exchanges a votarem e decidirem as coisas. Então não é saudável isso. Não é. Você vê que é uma discussão boa que está rolando. Né? É preciso uma campanha, Tâmara completa, para fazer isso e pensar nas diferentes experiências do usuário. Vou repetir aqui, tá, galera? Minha leitura já está péssima, né? É preciso uma campanha para fazer isso e pensar nas diferentes experiências do usuário. De qualquer forma, posso prometer isso a vocês, com assento no conselho que a IOD tem na Intersect ou em qualquer órgão de governança. Sei que eu e o Charles continuaremos a desempenhar nosso papel para continuar a tomar decisões equilibradas e justas. Claro que até mesmo a IOD é uma empresa privada com nossos próprios interesses comerciais e agiremos em nosso próprio interesse também. Mas somos e sempre fomos abertos sobre o que estamos fazendo e por quê. E, de todas as maneiras, tentamos colocar a saúde da comunidade em primeiro lugar. Concluirei dizendo que a Fundação Cardano tem pessoas maravilhosas trabalhando para eles e algumas boas iniciativas. E não tenho dúvida de que vai melhorar. Como qualquer coisa, nunca são as pessoas que fazem o trabalho duro que causam discórdia, conflito. Elas sempre estão presas na mira dos outros, muitas vezes tomando decisões míopes. Então, ela está tirando o ônus do Matias, do Nicolas Cern, de todo mundo que está ali trabalhando no chão de fábrica, né, os funcionários da IOD, o Rafael Fraga, ela está trabalhando ali no nível de baixo, né? Ela está tirando a responsabilidade dessa galera e botando a responsabilidade no conselho da Fundação Cardano, no conselho diretor e no CEO da Fundação Cardano, que tá pianinho. Cara, não fala nada, não diz nada, a Fundação Cardano também não fala nada. Já tem uns 3 dias aí essa discussão. Portanto, devemos nos concentrar em como podemos ajudar coletivamente cada instituição que opera dentro do ecossistema Cardano, IOD, Emurgo, Fundação Cardano e Intersect. Que inclusive os 4 têm cadeiras no Comitê Constitucional, né? E mais 3 cadeiras da comunidade, fazendo 7 cadeiras. 7 cadeiras, né? Exatamente. Incluindo como elas extraem e criam valor dentro do ecossistema, né? Contribuir coletivamente para a melhoria dessas empresas, no desempenho delas, em desempenhar suas funções e também como elas
criam um valor dentro do ecossistema Cardano. Tâmara botou para lá, né? E, inclusive, outras pessoas da IOD assinaram embaixo. A Tâmara, ela é presidente da IOD, tá, galera? É uma mulher assumindo uma posição de relevância e destaque. Ela é como se fosse tipo assim, o Charles é um CEO que ele é mais aquela mente por trás. A Tâmara é aquela pessoa que é a gerentona, sabe? Gerencia a parada lá dentro da IOD, que é a empresa que desenvolve o código da Cardano. Galera, o Nicolas Cerny, né, que foi citado aí na carta, ele falou: ó, eu já retransmiti isso internamente, mas no final das contas não é minha decisão. Espero que você possa entender isso, José, respondendo uma crítica da comunidade. Né? Apoio essa noção de mais transparência, especialmente em relação à lógica por trás das escolhas das propostas que a Fundação votou no Catalyst. E o CEO da Fundação Cardano sem responder nada, deixando o funcionário. Enfim, o Nicolas Ceni falou, galera, ó, isso é a gerência. Isso é o Frederick que tem que responder, né? Então ele tirou dele ali. E ele falou que ele já levou isso internamente para o nível superior dele lá. O Nicolas Ceni, galera, a função dele lá é líder de governança na Fundação Cardano. Eita, que esse cara tá sem dormir, hein? O Nicolas Ceni, conversei com ele quando daquele Twitter Space, lembram? Que eu fui lá me cagando de medo para falar inglês sem eu falar, e o Nicolas Ceni foi um dos caras que entrevistaram. Então, eu respondi pergunta do Charles, respondi pergunta do Nicolas Ceni. Eles foram muito gentis comigo, né? Porque, pô, eu tava passando vergonha, tá? Lá, candidato do Comitê Constitucional Interino, tentando falar inglês do jeito que. Porque assim, eu leio muito bem, né, galera? Mas falar. Ixi, ainda arrisco escrever também. Mas falar, eu sou péssimo. E falo com sotaque brasileiro que ninguém entende. Porque tem isso, né? Você vai falar inglês, tem que falar num sotaque que ninguém entende. Mas não vem ao caso, tô sendo prolixo aqui. Mas o Nicolas Ceni eu conheci ele lá e ele foi bem gentil comigo, né? Galera, no meu momento de caos. Galera, o Vitor, né? Ele tá falando aqui que. Então, para responder o denunciante sobre mim e meu envolvimento no CP 1694, a maior parte do meu trabalho aconteceu em repositório privado, antes do CIP ser divulgado, né? Então, pessoal, eu lembro muito forte, a gente divulgou isso. O Jared, né? E o Kevin Hammond. Kevin Hammond é um professor, cientista na IOD. E o Jared é funcionário da IOD, né? Então, esses três caras, o Jared, o Kevin e o Vitor, e o Matias, né? 14, eles são os três caras por trás do CIP 1694. E houve muito trabalho antes, oculto, né? Que depois a gente viu o CIP ser publicado, a gente viu mais a cara do Jared. Então, criou essa impressão no denunciante, né? Nesse cara que fez a denúncia anônima, de que o Vitor, de que o Matias, porque ele tem esse 14 aí, ficou parecendo que o nome dele é Vitor, mas é Matias. Ficou parecendo que o Matias e a Fundação Cardano não se envolveram no CIP 1694, mas estavam se envolvidos desde o começo, tá? Então, isso é uma coisa que não é verdade na carta. Mas, assim, o denunciante, ele também não quis ser mentiroso, né? Às vezes ele falou do que ele sabia. Né? A gente só está sabendo que o Matias trabalhava no off junto com o Kevin e o Jerick, agora que ele está dizendo isso. A gente sabe que o Vitor estava envolvido lá no CIP, mas quando o CIP já estava publicado, a gente não sabia que ele escreveu o CIP junto. Né? Que a primeira versão já tinha a contribuição dele, é isso que eu estou querendo dizer. E aí ele faz mais comentários aqui, ele fica um pouco nervoso também. Não sei se deu, né? Mas ele falou assim: pô, que droga, galera. Tipo, aprendam, a gente agora tem que fazer tudo publicamente, não fazer nada em repositórios privados para não acontecer esse tipo de coisa. Ficou meio chateado. Mas depois ele veio aqui e falou especificamente sobre a carta.
O Matias é que nem eu, não tem dinheiro para pagar o Twitter, então ele faz vários posts em várias threads. Quem tem dinheiro para pagar o Twitter faz esses posts grandão. Né? Vamos lá. Tenho apenas uma coisa a dizer esta noite. Estou na Fundação Cardano há mais de 2 anos e realmente aprecio a estrutura de liderança e como ela funciona. Ela é construída de baixo para cima, com opiniões, responsabilidades e iniciativas vindas de cada indivíduo que a compõe. Eu vou ler a carta dele toda, depois eu comento. Os executivos dão a visão e a estratégia e, em última análise, aprovam ou não as decisões. Eu sugeri a Frederic Gregard, que é o CEO, recentemente, que a Fundação Cardano deveria falar mais abertamente sobre isso e deixar as pessoas saberem como ela opera. Acredito que muitos têm uma ideia errada sobre isso. Ele está defendendo a fundação, dizendo que a fundação não é essa coisa tão negativa. Continuando, o que ele disse. Entre a Fundação Cardano, encontramos muitas pessoas que, assim como eu, estão na comunidade Cardano há muito tempo. Nós lutamos, tivemos nossos momentos e ficamos porque nos importamos com este projeto e essa comunidade. Conheci algumas pessoas, eu falar delas durante o ITN, outras eu encontrei em eventos. E nem sempre concordamos com tudo, né? Muito pelo contrário, o que torna isso interessante é que podemos discordar uns dos outros. Temos regularmente visões opostas e cada um de nós está conectado a diferentes partes da comunidade. A verdade é que não existe uma comunidade Cardano, existem muitas. Descentralização é pluralidade. Se você já conversou comigo em algum momento, percebeu que esse é um ponto que continuo enfatizando. Eu me importo com escolhas. Sim, tenho problemas com o Intersect ser o único MBO da Cardano. No entanto, valorizo o Intersect ser um MBO para Cardano. Acho que deve haver muitos. Ele está dizendo que não deveria existir uma única organização baseada em membros. Né? Tanto que ele trabalha o Pragma, que é uma organização baseada em membros de desenvolvedores. Né? Porque tem muita gente que defende que o Pragma deveria estar dentro do Intersect, enfim, né? O Pragma desenvolve um código, uma versão do nó Cardano, né? Um cliente do nó Cardano separado, que é baseado em Rust, né? O principal, que é feito pela IOD, é criado em Haskell. E assim, todas as blockchains, para ter descentralização, precisa que tenha vários softwares do nó da Cardano. Mas eles decidiram fazer isso fora do Intersect, fazer isso em outro MBO, né? O Matias aprova isso. Não está errado, ele está dizendo que são diferentes opiniões que existem. Continuando, e é isso que o código aberto ensina a você. Se você não está satisfeito com a solução que está sendo proposta, tente melhorá-la ou simplesmente vá e faça a sua. Às vezes, isso divide o ecossistema, mas muitas vezes torna o ecossistema forte. A pluralidade e a descentralização são a mesma coisa, né, galera? Então a gente precisa aprender a lidar com as diversas ideias, opiniões e aprender a ter consenso por meio de votações. Há 2 anos, complementando aí a fala do Matias, há 2 anos deixei a IOD porque não estava feliz com a forma como a empresa era administrada, não era para mim. Isso torna as pessoas da IOD mais? Ele respondeu que não. Eu ainda falo e trabalho regularmente com muitos de lá e aprecio todos da mesma forma. Mas não estou mais no ambiente. Mas estou mais feliz no ambiente que a Fundação Cardano propicia. Rapaz, ele foi pro fight. Foi pro fight. Ele falou: Ó, a IOD não é lá essas coisas também, não. Eu tô mais feliz aqui na CF, porque ele trabalhou nos dois, né? Não sei se eu cheguei a comentar isso. Ele trabalhava na IOD e depois trabalhou na. Agora está na Fundação Cardano. O ambiente da Fundação Cardano é perfeito? Ele disse não, mas acredito fortemente que é configurado para permitir mudanças positivas e evoluir da maneira certa. Raramente vi lugares que realmente são capazes de se adaptar tão rapidamente. Enquanto isso, desejo tudo de bom a todos. O lançamento do Iken será na sexta-feira. Né? Vai ter o lançamento do. O Iken já está lançado, né, galera? Mas eles vão botar um rótulo de que não é mais beta, né? E o Iken é apoiado pela Fundação Cardano. Então eu estou sentindo aqui no Matias, né, o corporativismo de defender a Fundação Cardano, de dizer, opa, vocês que estão de fora não sabem como é bom aqui dentro. Né? A CF não é de toda ruim, a IOD não é de toda boa, a Emugo não é de toda ruim, a Intersect não é de toda ruim, não é de toda boa, enfim.
Sempre tem coisas para melhorar, né, galera? É isso. Agora, ele fala aqui que as coisas na fundação são construídas de baixo para cima e que a gerência, os níveis superiores, ele confirmou aqui, tá? Isso aqui é importante a gente ver. Então, ele concorda com o denunciante. Os executivos dão a visão e a estratégia e, em última análise, aprovam ou não as decisões. Então, é como se a Fundação Cardano dissesse: beleza, Nicolas Sene, vá lá, se envolva no Intercept, se envolva na Constituição da Cardano, beleza. Aí, quando o Nicolas Sene vem com o trabalho pronto, a gerência da fundação disse: não, queremos que seja diferente, vamos fazer diferente. Lima o trabalho que o funcionário fez. É como toda empresa funciona, né, galera? Então, o fato do Matias defender a CF não significa que a CF é boa, porque eles têm liberdade, os funcionários têm liberdade. Chega uma hora que eles não têm liberdade porque a gerência diz como tem que ser. Vamos lá. E o Rafael Fraga? Fraga. Não sei se vocês viram, mas às vezes troca o L pelo R. Fraga. Prateleira. Às vezes dá um trava-língua. Eu acho que é porque eu falo rápido. Às vezes, né? Às vezes falo devagar, às vezes falo rápido. Mas às vezes eu penso devagar e falo rápido. Aí às vezes. Ô, galera, eu tô tentando distrair aqui, porque tá maçante, tá cansativo, né? Mas a gente já tá chegando lá. Já tá no finalzinho, né? O Rafael Fraga, pessoal. Fraga, ele é o gerente na Fundação Cardano para a América Latina, né? Então ele trabalha com as parcerias comerciais e empresariais para fazer o crescimento da Cardano, da Fundação Cardano na América Latina. Então ele foi o cara que esteve lá com a Petrobras, fazendo a parceria com a Universidade da Petrobras, né? Eles criaram um curso lá de blockchain da Cardano dentro da Petrobras, então o Rafael Fraga estava lá, mediando esse acordo. E o Rafael Fraga está lá na Argentina, mediando acordo com o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a Universidade Tecnológica Nacional, a UTN, o governo do estado de Entre Rios, é um estado lá, né? A Organização dos Países Ibero-Americanos, a OEI, e também o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento e o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Organização dos Países Ibero-Americanos. Então o cara está lá na Argentina em contato com todos esses órgãos. Por que a Argentina? Porque a gente sabe que a Argentina tem um governo Milei, que é um governo favorável a cripto, né, galera? Então a Argentina é um ambiente propício ali para florescer muitos negócios ali, tanto para a Fundação Cardano quanto para Cardano em si, né? Significa que isso não vai ser expandido para outros países? Não. Assim como eu falei que eles tiveram a iniciativa da parceria com a Petrobras no Brasil, vai ter outras coisas no Brasil que a Fundação Cardano também vai fazer. Vai ter outras coisas na América Latina, Peru, Bolívia, Venezuela, Uruguai, etc, né? Que a região é muito grande, né, galera? Eu não tenho dúvida disso e concordo que tem muita coisa que já deve estar sendo. E o próprio Rafael é brasileiro, né, galera? E aí o Rafael ele ignorou tudo isso e mostrou trabalho, né? Enquanto o Nicolas Sene respondeu que já levou para o superior dele, o Matias foi para o confronto dizendo que opa, aqui é um ambiente bom de trabalho na Fundação Cardano, não somos um monstro que estão desenhando. O Rafael Fraga foi lá e falou de trabalho, do que estão fazendo. Isso é o que vale, né, galera? É o que vale, trabalhar. O Seira, que é um investidor Cardano, SPO, o que é que ele falou aqui? Ó? Vamos lembrar de focar nossas críticas nos sistemas que corrompem as pessoas, não nos indivíduos. A Fundação Cardano e seus funcionários merecem tratamento justo e imparcial. Muitos deles continuam a fazer um trabalho incrível para a comunidade. Os verdadeiros desafios estão fora do nosso ecossistema, não dentro dele. Aqui eu já não concordo ele falar isso.
Mas eu concordo que a gente não deve personificar muitas coisas, né, galera? A gente deve trabalhar para que os modelos de trabalho, de governança, por exemplo, a Fundação Cardano precisa melhorar a transparência. A Fundação Cardano precisa melhorar a governança em relação à escolha dos diretores, né, do conselho, que se abre isso para a comunidade, tem algumas cadeiras lá dentro, enfim, e via votação a gente botar a gente lá dentro, né? Nossa, já deu 11 da manhã, eu tô aqui na live, mas também a live demorou de começar porque tava preparando tudo isso aqui pra gente conversar, né, galera? Vamos ver o que o Mika falou. O Mika é fundador do Butani, né? Ele falou: vocês estão preocupados com a Fundação Cardano votando com 180 milhões, mas vocês esquecem que juntando o poder de voto que está na MinSwap e na Liquid, eles têm mais do que isso, né? Que o Optin também tem ADAS lá, que ele está falando dos protocolos da Cardano, que a gente coloca ADAS lá dentro, né? Os contratos inteligentes. E alguns protocolos, como o Indigo, Fluid Tokens, Genius, Axo, as ADAS que você coloca no contrato inteligente continuam vinculadas à sua carteira, contando como poder de voto na sua carteira, contando como recompensa stake na sua pool e tal. Já a MinSwap e Liquid não. Eles fizeram de um jeito que eles dominam, né, essas ADAs que tem lá e eles votam com essas ADAs. Aí eles desenvolveram um mecanismo de governança que quem tem MIN vota, centralizando, né? Quem tem Liquid vota, ao invés de deixar cada pessoa que botou ADAs lá decidir, né? Como deveria ser, como é na Indigo e no Food Token. E aí a galera não curtiu não, velho, o comentário. E aí, por exemplo, o MEF, né? Que também trabalha na Fundação Cardano, ele foi lá e falou: a CF pode votar com 700 milhões de ADAs, se é isso que você quer. O próprio cara da Fundação Cardano falou: pô, velho, você. O cara abre a boca para dizer que a Fundação Cardano não tá fazendo nada demais. MinSwap, Liquid e vários protocolos votam com suas ADAs e você não fala nada. E aí o cara falou: né? Já tá ruim, vamos piorar, né? Se é isso que você quer. Eita, que o Mika perdeu a chance de ficar calado, né? Enfim, trouxe aí, galera, toda essa discussão sobre governança aqui dentro da nossa live diária dos apoiadores, para que vocês possam estar instrumentalizados do que está acontecendo, do quais são as denúncias que estão sendo feitas, né? Pontuar para vocês de que pode parecer food a gente discutir isso publicamente, mas não. A gente está discutindo melhorias da governança da Cardano, das empresas fundadoras, melhoria do Intersect, melhoria de como é a governança da Cardano, né? Muitas pessoas estão comemorando, né, essa exposição, porque tem pessoas que são assim, que são negativas, que gostam de, sabe, dizer, eu sempre fui contra a fundação, eu nunca confiei em ninguém em cripto, a gente não deve confiar em ninguém, tal. Tem pessoas que aproveitam esses momentos para trazer, né, o do quanto pior melhor, né? Mas sim, tem pessoas que estão discutindo para que haja evolução, melhoria, né, desse processo, né, da governança da Cardano. A Cardano evoluiu muito, a Cardano não é mais dessas três empresas, né? A Cardano agora tem governança, porque o CIP 1694 trouxe a governança, era Voltaire. Então, os holders de ADA podem votar e decidir, né, os rumos da blockchain, podem ser superiores às baleias, basta que todos votem, todos participem. A união faz a força. Então, a gente está conversando, galera, não sobre um modelo ideal, mas sobre como é a governança hoje, como a gente pode, daqui a 2 anos, estar melhor, fazer Cardano estar melhor. Então, se envolva na governança, se associe ao Intersect. Temos vídeo ensinando como se associar ao Intersect, né, para que a gente possa desbravar, né, a governança, diminuir o poder, a influência dessas empresas fundadoras, né, e empoderar a comunidade, os holders de ADA, para a gente alcançar nossos objetivos, construindo uma blockchain que verdadeiramente não tem dono, uma blockchain que realmente os holders de ADA têm a maior influência na governança, né?
É isso, galera. Estamos discutindo o futuro da Cardano e a melhoria, porque isso influencia na valorização da nossa ADA, no final das contas, né? Para quem gosta de dizer, para que isso? Porque uma Cardano forte é uma Cardano que a ADA valoriza. Uma Cardano com governança, com transparência, com saúde na governança é uma blockchain que o token valoriza, né? E aí, galera, explica também porque muitas blockchains se acovardam e não abrem para a governança, né, para os holders, o direito, a propriedade do protocolo. Né, e a Cardano abriu, a IOD abriu, Charles abriu, entregou para o Intersect a propriedade dos códigos da Cardano, entregou para o Intersect o orçamento comunitário, né, que a gente vai ter uma votação on-chain. Tá? Então, em breve, galera, fique ligado, vamos divulgar o nosso ID de rap, o meu e do Bosco, para que vocês possam delegar o poder de votos em vocês, se vocês acreditam que a gente pode representar os seus interesses, os interesses da Cardano, em todas essas estruturas de governança aí possíveis. Valeu, falou, um abraço, 1 hora e 34 minutos de live diária. Quebramos a banca hoje. Tamo junto, galera. Deixe seu like, comentário, valeu, falou.